Ernst Gombrich, em Arte e Ilusão, analisando a relação entre a arte e a, digamos, entre aspas, realidade que ela tenta retratar, afirma que o familiar será sempre o ponto de partida para a representação do desconhecido. E eu não consigo deixar de pensar que é isso que deve ter acontecido no processo de criação de Kami no Kabeira, ou Caveira de Deus, de Shiori Amase. Não consigo deixar de pensar que esse é um mangá de alguém que viu Tropa de Elite e resolveu que dava pra fazer um shonen de luta com ele. Porque esse não é só o mangá do Bop, ele é por excelência o mangá do Bop. Se você não faz ideia do que a gente tá falando, Kami no Kabeira é um one-shot da mangaka Shiori Amase, autora do mangá de rugby All Out, publicado recentemente na revista Young Jump, que sim, não é uma revista shonen, e sim seinen, ou seja, uma revista com público-alvo mais velho, acima dos 18 anos. Esses one-shots são histórias fechadas, que servem como teste de público e experimentação de ideias para futuras publicações serializadas. Como a autora já tem outro mangá marcado para estrear em breve em outra revista, a gente não tem perspectiva de curto prazo de que o mangá do Bop vire uma série no momento, mas vai saber, né? A história e a estética são claramente inspiradas em Tropa de Elite. O mangá conta a história do Tobias, um rapaz das favelas do Rio de Janeiro que cresceu cercado pelo crime e pela violência e sempre quis fazer o certo, fazer justiça, consertar o mal do mundo. E aí, de tudo que ele podia fazer nesse sentido, ele acabou indo parar no Bop. A história já começa com a tortura de uma testemunha e segue para uma operação para conter uma guerra de facções, enquanto o protagonista examina suas próprias convicções e a dúvida que o assombra. Estar no Bop realmente é fazer justiça? De início, é até surpreendente o nível de autoconsciência que o mangá demonstra em relação ao papel do Bop e à violência policial. Se o filme Tropa de Elite acabou deixando diversas brechas para que os métodos da corporação fossem idealizados e enaltecidos por muita gente por aí, esse mangá, por outro lado, pelo menos na primeira metade, cria um retrato com nuance e camadas, o que é uma grata surpresa. A autora coloca em palavras a dúvida sobre a ética dos métodos do Bop. As cenas do início da história são bastante fortes, mostrando os policiais atropelando a perna de um suspeito para fazer ele falar, seguido de verdadeiros assassinatos, além da imagem de uma criança baleada e morta no chão posteriormente. Num dado momento, o personagem principal conta que o Bop matou pessoas no morro como retaliação por uma morte no pelotão, deixando claro que esses assassinatos nada têm a ver com fazer justiça ou combater o crime, é apenas marcação de território e vingança. E o fio condutor da história, ou o que parece ser o fio condutor da história, é promissor. O personagem principal, o Tobias, é um membro do Bop em conflito. Ele só quer fazer o bem, mas seu trabalho lhe causa pesadelos e ele começa a refletir sobre o fato de que ele passou por um treinamento desumano, realizou seu sonho de infância, mas agora não sabe mais dizer se o que ele faz é correto. E pelo que o próprio mangá mostra, são dúvidas muito plausíveis. Mas é aí que entra o fator mangá da coisa, porque por mais que o debate seja levantado, parece que o processo aqui foi um de pegar a Tropa de Elite e aplicar num template de mangá. Encaixar as ideias nos tropos típicos dos mangás de ação, e nisso o que acabou acontecendo é que o debate, em vez de se dar em nível social, amplo, se tornou individualizado. Uma das escolhas mais curiosas desse mangá é o Capitão Shindo. Sim, Capitão Shindo, um descendente de japoneses no Bop. Ele é uma presença estranha no mangá, porque a princípio ele é uma figura bastante cinza. A ideia aqui é que ele reflete uma espécie de estoicismo e eficiência japoneses. Ele é descrito como uma máquina de cumprir missões. Os outros membros do Bop acham que ele deve viver na academia, porque nunca sai de lá e está sempre pronto para sair em missão.
Mas, ao mesmo tempo, ele também é um homem ultraviolento, que não hesita em matar seja quem for em prol da missão e da tropa. Mas aí, quando Tobias está passando por aquela crise de consciência, duvidando de tudo que ele acredita, depois de pensar no papel social do BOPE no combate ao crime, o ponto principal do seu discurso, a coisa que ele escolhe para arrematar todas as reflexões é: não consigo gostar do meu chefe. Não da corporação, não do treinamento desumanizante, não da filosofia do nós contra eles por parte da polícia, não da violência policial que resulta disso. Não, só não consigo gostar do meu chefe. Como se o Capitão Shindo fosse o único responsável individual por aquelas decisões. Mas isso é só o começo do processo, porque o real fio condutor de Caveira de Deus é a relação entre Tobias e Shindo. O caminho até que o Tobias entenda melhor o que move o capitão, a criação da figura de mentor do Shindo para o Tobias. Sim, o Shindo é o sensei dessa história e, de exemplo dos problemas da corporação, ele acaba se tornando um modelo de conduta e honra. A violência se torna autossacrifício. A obsessão é apenas resultado da sua incorruptibilidade e da sua dedicação em proteger a sua tropa. De máquina de matar, o Shindo vira, sei lá, o Ryu do Street Fighter, um guerreiro solitário badass. Matar pessoas é uma escolha difícil, porém um mal necessário em prol de combater o mal. O Capitão Shindo começa o mangá dizendo "dá ré" e termina com um enquadramento heróico. Porque esse é o discurso final do Shindo. Ele odeia o mal. E por odiar o mal é que ele não pode deixar o BOPE morrer. Se o Shindo é o Kakashi, o BOPE aqui é a equipe 7. O BOPE vira um grupo de amigos de shonen de luta, ou uma dessas organizações uniformizadas que os shonens gostam tanto, como a Tropa de Exploração de Attack on Titan ou os Demon Slayers de Demon Slayer. Sim, Caveira de Deus é obviamente ultra violento e, repetindo, não é um shonen, porque não saiu em uma revista shonen. Mas nesse final simplista, com uma foto da tropa reunida, sorrindo, como um grupo de heróis e amigos, o BOPE é retratado de uma forma que não é muito distante de uma guilda fairy tale. Com todas as suas dúvidas sanadas pela simples aprovação por parte de uma figura paterna, o Tobias termina esse one-shot com a certeza de que ele faz parte do grupo do bem. Só faltou entender se eles estão matando mesmo só o grupo do mal. Sim, a gente sabe, não é um mangá completo, é só um one-shot. Talvez nem vire uma série, talvez fique só nesse teste para sempre. Talvez a gente nunca chegue a conhecer por completo as ideias da autora e como ela desenvolveria esses debates com mais tempo. Mas não deixa de ser um estudo de caso curioso. Uma das características mais interessantes dos mangás é a diversidade de temas. Você pode ler um high fantasy ultraviolento, um drama sobre depressão e bullying e uma comédia de humor negro sobre metal na mesma revista. E uma das coisas que os mangás fazem o tempo todo é remixar e ressignificar culturas alheias. Um dos primeiros sucessos a que nós tivemos acesso aqui no Brasil foi um anime de luta sobre mitologia grega, no fim das contas. Nem é a primeira vez que o Brasil foi tema de mangá ou anime. Tem a passagem do Oliver Tsubasa pelo futebol brasileiro, tem o anime mítico Torratin e até mesmo o mangá sobre capoeira, Batuque, ainda em andamento. Além desse momento aqui que já é um clássico. Os exemplos não são muitos, mas também não são inexistentes. Mas não deixa de ser curioso ver como algo que é uma questão muito séria por aqui pode acabar passando por um filtro tão grande de simplificação quando se tenta encaixá-lo nos clichês do gênero, que chega ao ponto de ficar irreconhecível. Irreconhecível em um nível até mesmo perigoso. Um esvaziamento de sentido que faz com que o BOPE se transforme naquela tropa de elite idealizada que existe na cabeça de tanta gente que assistiu o primeiro filme sem ligar a chavinha da interpretação de texto. Eu torço para que a mangaka não tenha feito o mesmo.
Esse é o Leonardo Kitsune, responsável pela pesquisa e pelos roteiros do Meteoro.do, nosso espaço sobre animes e mangás aqui no Meteoro. Ele é editor sênior da Marvel no Brasil, tradutor de quadrinhos Marvel e DC e até de videogames de quando em quando. Ele também tem o podcast Kitsune da Semana, um podcast de resenhas que sai toda semana, tirando quando não sai. Ele também está no Twitter quase 24 horas por dia, então vocês podem seguir o Kitsune por lá, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. É o caso do Antônio Carlos, que manda uma homenagem para a esposa Paula. A homenagem dele é um poema do Fernando Pessoa. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente, cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Beijo, gente! Valeu!